Sabe aquele botãozinho de aceito que a gente vê toda hora na internet? Pois é. O que será que acontece mesmo depois que a gente clica nele? Hoje vamos desvendar a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, a famosa LGPD, para a gente entender o que esse aceite significa de verdade. Afinal, quando a gente clica em aceito, parece que estamos dando um cheque em branco para usarem nossos dados, né? A sensação é essa, como se a gente perdesse todo o controle com um clique só. Mas será que a lei funciona assim mesmo? Olha, a resposta, segundo a LGPD, é um sonoro não. E aqui já vem a primeira grande surpresa. Aquele aceito não é, de jeito nenhum, uma carta branca. A lei, na verdade, tem regras bem claras, e essa permissão é só o comecinho de uma história bem mais regulada. Tá, então vamos entender isso melhor. Para a gente sacar por que não é o cheque em branco, a gente precisa conhecer o pilar da LGPD, que são as chamadas bases legais. Pensa assim, existe uma regra de ouro que comanda todo e qualquer uso de dados pessoais. E isso aqui é super importante. Uma base legal é basicamente a justificativa que a lei dá para uma empresa poder tratar dados pessoais. Sem uma dessas justificativas válidas, bom, aí qualquer uso dos dados é considerado irregular. Simples assim. Beleza, mas que justificativas são essas? A lei não deixa isso no ar, não. Ela lista direitinho em quais situações o uso de dados é permitido. Vamos ver quais são? Então, a LGPD traz 10 bases legais. É uma lista até que grande, mas na prática, no nosso dia a dia, algumas aparecem muito mais. Então, vamos focar aqui nas 3 principais, aquelas que a gente encontra por aí o tempo todo. A primeira, claro, é a mais famosa de todas, o consentimento. Mas olha, tem um detalhe crucial aqui. Ele precisa ser específico. Não existe aceito tudo. Sabe aquele exemplo clássico de marcar a caixinha para aceitar receber promoções por e-mail? É isso. A escolha tem que ser livre, informada e para uma finalidade bem definida. Agora, olha que interessante. Muitas vezes, nem precisa de consentimento. Pensa só, se alguém faz uma compra online, a loja precisa do endereço para entregar o produto, certo? Isso se chama execução de contrato. A loja não tem que pedir uma permissão extra para fazer algo que é tipo a essência do serviço que foi contratado. E a terceira, que a gente vê bastante, é a obrigação legal. Às vezes a empresa simplesmente não tem escolha. A lei manda ela guardar certos dados. Por exemplo, informações de notas fiscais para a Receita Federal. Nesse caso, tratar os dados não é uma opção, é uma exigência da lei. Então, percebe? O consentimento é só uma das bases. Muitas vezes a empresa nem depende dele porque ela tem uma obrigação legal, um contrato para cumprir ou até um legítimo interesse. Aquele mito de que tudo depende do aceite simplesmente não é verdade. O consentimento é só uma peça desse quebra-cabeça. Ok, a gente já entendeu o como os dados podem ser usados. Mas e o quem? Quem é o responsável por tudo isso? A lei também define esses papéis de forma bem clara. Basicamente, existem 2 figuras centrais, o controlador e o operador. Para ficar fácil, o controlador é o cérebro da operação. É ele quem decide o porquê e o como os dados vão ser tratados. Já o operador, ele é tipo os braços. Ele só executa o que o controlador manda. Vamos para um exemplo prático para isso ficar super claro. Imagina uma clínica médica. A clínica decide que quer gerenciar os registros dos pacientes de forma digital. Ela decide o porquê e o como. Então, a clínica é a controladora. Aí, ela vai e contrata uma empresa de software para fazer isso. Essa empresa de software é a operadora. Ela só vai processar os dados dos pacientes seguindo as regras da clínica. Bom, se os papéis são diferentes, as responsabilidades também são. E é aqui que a coisa fica séria, porque a lei deixa bem claro quem é que responde no fim do dia. E olha só, o peso maior da responsabilidade cai nas costas do controlador. É ele que tem que garantir que a LGPD está sendo cumprida, que os dados estão seguros. É ele que tem que responder às solicitações às pessoas, como pedidos de acesso ou exclusão de dados. E, super importante, é ele que tem que escolher seus operadores com muito, mas muito cuidado. Essa frase aqui resume tudo. O controlador decide e responde por isso. O operador executa. Ponto final. Na LGPD, ninguém pode virar e falar: eu não sabia o que estava acontecendo com os dados. A lei foi desenhada exatamente para que sempre exista um responsável claro. Então, depois de tudo isso, será que a gente olha para os nossos dados da mesma forma? Da próxima vez que aquele botão de aceito aparecer, talvez a gente lembre que não é um cheque em branco. É o começo de uma relação que tem regras, tem papéis e tem, principalmente, responsabilidades bem definidas. A pergunta que fica no ar é:
Agora que as regras do jogo estão mais claras, a nossa visão sobre os nossos dados muda?